Quando contei a eles que passei no exame da ordem, a mãe do meu namorado disse: "Eles baixaram os padrões este ano?" A família inteira caiu na gargalhada em volta da mesa de ação de graças, enquanto eu estava sentada segurando minha carta de aprovação da ordem estadual. E meu namorado Thomas apenas continuou comendo seu peru como se nada estivesse acontecendo. Não, sério. Como você passou? Você frequentou aquela faculdade estadual, não foi? A mãe dele, Kendall, estava enxugando as lágrimas de tanto rir. Ouvi dizer que deixam qualquer um fazer a prova agora. Troféus de participação para todos. O irmão dele, Andrew, que reprovou na ordem 3 vezes, intrometeu-se. Eles devem ter avaliado com base em uma curva. De jeito nenhum você teve uma pontuação maior que a minha. E eu fui para Princeton. Ele não tinha ido para Princeton. Ele tinha ido para uma faculdade comunitária, depois transferido para uma universidade online, mas a família dele reescreveu a história. Eu estudei por 2 anos e passei na minha primeira tentativa. Kendall riu mais alto. Primeira tentativa, provavelmente sentiram pena de você. Uma garota da sua origem se esforçando tanto, os examinadores provavelmente lhe deram pontos por pena. Minha origem era classe média, assim como a deles. Mas eles agiam como se eu tivesse crescido na pobreza. Não existem pontos por pena no exame da ordem. Thomas finalmente falou, mas não para me defender. Talvez ela tenha tido sorte. Múltipla escolha, certo? Até chutando você chega a algum lugar. Não era apenas múltipla escolha, e ele sabia disso porque eu havia explicado 100 vezes. Eu fiquei no percentil 91. O pai dele, Richard, quase engasgou com o vinho. 91? Isso é impossível. Thomas, mostre-me os resultados dela. Ela está obviamente confusa sobre como funcionam os percentes. Thomas realmente tentou pegar minha carta. Deixa eu ver. Talvez você tenha lido errado, amor. Eu puxei a carta para longe. Eu li corretamente. Agora sou uma advogada licenciada. Kendall levantou-se e veio até mim. Querida, precisamos falar sobre honestidade nesta família. Se você vai se casar com o Thomas, não pode começar com mentiras. Tudo bem que você tenha falhado. O Andrew falhou 3 vezes e nós ainda o amamos. Ela disse isso de forma condescendente, como se eu fosse uma criança. Mas o Andrew é diferente. Ele pegou perguntas mais difíceis. Eles discriminam homens brancos agora. Andrew assentiu ansiosamente. Exatamente. Provavelmente deram perguntas mais fáceis para você. Cotas de diversidade. Eu olhei para eles. Eu sou branca. Qual cota de diversidade eu preencheria? Kendall tinha uma resposta pronta. Cota para mulheres, eles precisam de mais advogadas para parecerem progressistas, mesmo que não sejam qualificadas. A irmã de Thomas, Rachel, riu do outro lado da mesa. Lembra quando ela disse que queria ser advogada? Todos nós pensamos que ela quis dizer paralegal. Isso é hilário. Ela nunca tinha ido para a faculdade, mas se sentia superior porque tinha casado com um homem rico. Eu estou na faculdade de Direito há 3 anos. Vocês foram à minha formatura. Thomas deu de ombros. Nós pensamos que fosse uma daquelas faculdades de direito fáceis, tipo online ou algo assim. Eu disse. Eu fui para a Universidade Estadual com um excelente programa de direito. Você me levou ao campus centenas de vezes. Pegou o telefone. Estou procurando as taxas de aprovação e diz aqui que apenas 30% passam na primeira tentativa. De jeito nenhum você está nesses 30%. Ele mostrou o telefone para todos como se fosse prova de que eu estava mentindo. Olhem meu histórico escolar então, está na geladeira. Kendall caminhou até a geladeira onde eu exibia minhas notas com orgulho. Isso é obviamente falso. Ninguém tira nota máxima em tudo na faculdade de Direito. Thomas, você sabia que ela estava fabricando documentos? Thomas olhou para eles. Sério, quero dizer, eles parecem perfeitos demais. Talvez devêssemos verificá-los. Meu próprio namorado estava sugerindo que eu falsifiquei meu histórico. Liguem para a escola então, verifiquem agora mesmo. Kendall já estava discando. Sim, preciso verificar os registros de uma aluna. O nome dela é... Ela colocou no viva voz. A secretaria confirmou tudo. Minhas notas, minha formatura, minha classificação na turma, 3º lugar de 200. A sala ficou quieta por um momento. E então Andrew falou. Ela deve ter dormido com os professores. Nenhuma outra explicação. Thomas não me defendeu. Ele apenas olhou para mim com desconfiança. Você passava muito tempo no horário de atendimento dos professores. Eu me levantei. Estou indo embora. Kendall agarrou meu braço. Você não pode ir. Não terminamos de discutir suas mentiras. Olhei para a mão dela no meu braço. Toque em mim de novo e eu processo você por agressão. Sou advogada agora, lembra? Ela soltou rapidamente. Você não ousaria, você precisa dessa família. Thomas é o melhor que você vai conseguir. Thomas concordou. Ela está certa. Sem mim, você é apenas mais uma advogada atolada em dívidas. Minha família tem conexões e podemos garantir que você nunca trabalhe em um escritório de verdade. Se juntou. Todo o escritório do estado joga golfe no meu clube de campo. Uma palavra minha e você entra na lista negra. Eu estava gravando no celular. Isso vai para as memórias da família. A vez em que a namorada do Thomas fingiu ser inteligente. Caminhei até a porta. Thomas acabou. Ele riu. Você está terminando comigo por quê? Minha família ter expectativas realistas sobre suas habilidades? Kendall sorriu com desdém. Ela vai voltar. Para onde mais ela iria? Quem mais iria querer uma mulher que mente sobre suas conquistas? 6 meses depois, eu estava trabalhando no escritório da promotoria distrital, quando Andrew foi preso por dirigir embriagado. O arquivo do caso pousou na minha mesa na segunda-feira de manhã, com um post-it amarelo do meu supervisor. Peguei e vi o nome digitado no topo. Andrew Miller. Minha mão começou a tremer antes mesmo de abrir a pasta. O relatório de prisão mostrava que ele estava dirigindo com um nível de álcool no sangue de 0,17, quase o dobro do limite legal. 6 meses haviam se passado desde que saí daquele jantar, de ação de graças. E agora eu iria enfrentar a família dele novamente em um tribunal onde eles não poderiam me dispensar ou zombar das minhas credenciais. Passei o resto da manhã lendo cada página do arquivo. Este não era o primeiro do... 3 anos atrás, ele havia sido preso pela mesma coisa. Mas seu pai contratou um advogado caro, que conseguiu arquivar as acusações por uma tecnicalidade. As acusações atuais eram mais sérias. Dui, direção perigosa e fugir da cena de um acidente menor. O relatório policial dizia que ele havia raspado em um carro estacionado na Maple Street antes de dirigir mais 3 quarteirões. E uma testemunha ligou para o 911 depois de vê-lo zigue-zaguear pela linha central. O policial que efetuou a prisão o encontrou debruçado sobre o volante em um sinal vermelho com uma garrafa de vodka aberta no banco do passageiro. Fechei o arquivo e encarei a tela do meu computador. Meu telefone tocou durante o almoço e vi o nome de Cheryl no visor. Ela tinha visto o nome de Andrew nos registros do tribunal naquela manhã e queria ter certeza de que eu estava bem. Eu disse a ela que estava bem, que era apenas mais um caso. Mas minha voz falhou quando admiti que estava com medo de ver a família de Thomas em um ambiente profissional depois de tudo o que me disseram. Ela me lembrou que eu havia conquistado minha posição na promotoria e que tinha todo o direito de processar este caso. Quando voltei para minha mesa,
Caitlin estava lá olhando para o arquivo do caso que eu deixei aberto. Ela perguntou se havia um conflito de interesses que ela precisava saber. Expliquei minha história com a família do réu, como namorei o irmão dele por 2 anos, como me trataram no dia de ação de graças. Ela ouviu sem interromper e depois disse que, a menos que eu tivesse namorado o próprio, eu estava livre para processar o caso, e que ela supervisionaria de perto para garantir que tudo permanecesse profissional e correto. A audiência de leitura das acusações estava marcada para quinta-feira de manhã, o que me dava 3 dias para me preparar. Puxei todos os casos de Dewey dos últimos 5 anos e li os precedentes e diretrizes de sentença, até conhecer essa área do direito, melhor do que qualquer coisa que estudei para o exame da ordem. Fiz anotações sobre casos semelhantes, onde réus deixaram cenas de acidentes, sobre níveis de álcool no sangue tão altos, sobre acusações anteriores arquivadas. Na quarta-feira à noite, não consegui dormir. Ficava imaginando Kendall me encurralando no corredor do tribunal, ou Richard tentando me intimidar da maneira que ameaçou me colocar na lista negra de todos os escritórios do estado. Às 3 da manhã, levantei-me e fiquei na frente do espelho do banheiro, praticando minha declaração inicial. Repeti 15 vezes até minha voz soar firme e confiante, em vez de trêmula e nervosa. Quinta-feira de manhã, cheguei ao tribunal 1 hora antes vestindo meu terno azul marinho mais profissional. O oficial de justiça me reconheceu de casos anteriores e conversamos sobre as inscrições da filha dele para a faculdade, enquanto eu esperava no corredor. A conversa ajudou a acalmar meus nervos antes que eu tivesse que enfrentar qualquer membro da família de Thomas que aparecesse para apoiar Andrew. Chegaram 15 minutos antes do início previsto da audiência. Observei do outro lado do corredor enquanto passavam por mim, sem me reconhecer a princípio. Então, os olhos de Kendall pousaram no meu rosto e toda a cor sumiu de suas bochechas. Ela agarrou o braço de Richard e começou a sussurrar urgentemente enquanto apontava na minha direção. Pude ver o choque e a raiva se espalhando pelo rosto dele ao perceber quem eu era. Thomas apareceu logo antes de sermos chamados para o tribunal. Ele realmente começou a caminhar em minha direção antes que o oficial de justiça se interpusesse entre nós e explicasse que os promotores não podiam ter conversas privadas com familiares dos réus. A expressão no rosto de Thomas, quando entendeu que eu era a promotora cuidando do caso de seu irmão, fez os 6 meses de dúvida e dor quase valerem a pena. Entramos no tribunal e tomei meu lugar na mesa da acusação. Andrew ficou ao lado de seu advogado de defesa, um homem chamado Declan, que eu reconheci de outros casos. Andrew não olhava para mim, suor se formava em sua testa, embora o tribunal estivesse frio o suficiente para eu ver minha respiração quando falava. O juiz olhou para os papéis à sua frente enquanto Dan se levantava e pigarreava. Ele falou sobre os laços de Andrew com a comunidade, a presença de sua família no tribunal, seu emprego estável na empresa do pai. Ele mencionou a falta de condenações anteriores e pediu fiança razoável com condições padrão. Ouvi cada palavra e fiz anotações no meu bloco jurídico sobre o que precisava contestar. Quando Declan terminou, o juiz se virou para mim e pediu a posição do Estado sobre a fiança. Levantei-me e senti minhas pernas firmes, apesar do meu pulso acelerado. Descrevi o Dewey anterior arquivado de 3 anos atrás, que mostrava um padrão de comportamento. Descrevi como Andrew deixou a cena após bater no carro estacionado, o que demonstrava uma vontade de fugir da responsabilidade. Solicitei fiança de $50 mil com instalação obrigatória de um dispositivo de bloqueio de ignição em qualquer veículo que ele dirigisse. Declan objetou e disse que o caso anterior foi arquivado e não deveria influenciar nas considerações de fiança. O juiz pediu minha resposta e citei a jurisprudência relevante sobre considerar acusações arquivadas ao avaliar risco de fuga e perigo para a comunidade. O juiz assentiu lentamente e anunciou que a fiança seria fixada em $40 mil, com a exigência do bloqueio de ignição. Ele agendou a audiência preliminar para dali a 3 semanas. E lembrou a Andrew que qualquer violação das condições da fiança resultaria em revogação imediata. O oficial chamou o próximo caso e todos nós reunimos nossos materiais para sair. Caminhei em direção às portas do tribunal e ouvi a voz de Kendall subindo atrás de mim. Ela estava dizendo que eu estava claramente abusando da minha posição para atingir a família deles, que isso era vingança pessoal disfarçada de acusação. Suas palavras ecoaram pelo tribunal, mas mantive meus olhos para frente e passei pelas portas para o corredor. Minhas mãos tremiam enquanto caminhava para o elevador, mas não me permitia olhar para trás ou responder. As portas do elevador se fecharam e finalmente soltei a respiração, que estava segurando desde que o juiz anunciou sua decisão. De volta ao escritório, joguei meus arquivos na mesa e sentei pesadamente na cadeira. Caitlin apareceu na minha porta em minutos e perguntou como foi a audiência. Contei a ela sobre o argumento de fiança de Declan, sobre minha resposta citando o caso anterior arquivado sobre o juiz fixando a fiança em $40 mil com o dispositivo de bloqueio. Então mencionei a acusação de Kendall no corredor sobre eu abusar da minha posição para vingança pessoal. Caitlin riu e encostou-se no batente da porta, dizendo que era um comportamento completamente padrão de membros da família quando seus entes queridos enfrentavam consequências reais pela primeira vez. Ela acrescentou que minha recomendação de fiança foi na verdade mais branda do que ela teria sugerido, dado o histórico de Andrew de ter um DUI anterior arquivado por advogados caros. Ela me disse que eu lidei com tudo exatamente certo e que o juiz concordou claramente com base em sua decisão. Suas palavras acalmaram algo ansioso no meu peito e consegui sorrir pela primeira vez desde que vi o rosto de Kendall no tribunal. Naquela noite, minha campainha tocou e encontrei Cheryl lá com sacolas de comida e 2 garrafas de vinho. Ela passou por mim entrando no meu apartamento e começou a desempacotar a comida na minha mesa de centro sem esperar convite. Sentamos no meu sofá com pratos de pad thai e ela me pediu para contar tudo sobre a audiência. Descrevi o choque de Kendall quando me reconheceu. Pela primeira vez, Thomas tentando se aproximar de mim antes que o oficial o impedisse. O rosto suado de Andrew durante os procedimentos, a raiva mal contida da família. Quando o juiz fixou a fiança mais alta do que esperavam. Cheryl ouviu e comeu seu macarrão. E finalmente disse que eu lidei com mais graça do que eles mereciam. Ela apontou que meu profissionalismo provavelmente deixou Kendall ainda mais irritada do que qualquer confronto pessoal poderia ter deixado. Ela me lembrou que há 6 meses eu estava sentada na mesa de ação de graças deles, enquanto riam dos meus resultados do exame da ordem e agora eu estava processando o filho deles em um caso criminal. Ela ergueu a taça de vinho e disse que essa era a definição de viver bem, sendo a melhor vingança. Brindamos, e senti um nó se desfazer em meus ombros, que estava tenso desde quinta-feira de manhã. Nas 2 semanas seguintes, me joguei na preparação para a audiência preliminar. Agendei uma entrevista com o policial da prisão
prisão e passei 2 horas examinando seu relatório linha por linha. Ele me guiou por toda a abordagem de trânsito, desde notar a direção errática de Andrew, até encontrá-lo debruçado sobre o volante a 3 quarteirões da cena do acidente. Tomei notas detalhadas sobre cada observação e procedimento que ele seguiu. Então, solicitei as imagens da câmera do painel do departamento de polícia e assisti 15 vezes no meu escritório. O vídeo mostrava o carro de Andrew desviando entre as faixas em uma rua movimentada logo após as 9 da noite. Ele invadiu a pista contrária 2 vezes antes de voltar bruscamente. Então ele chegou a centímetros de atingir uma mulher atravessando na faixa de pedestres, perto o suficiente para que ela pulasse de volta para a calçada e derrubasse suas sacolas de compras. 30 segundos depois, o vídeo capturou ele raspando em um Honda estacionado e continuando a dirigir por mais 3 quarteirões antes de encostar. A filmagem era uma prova condenatória que tornaria a acusação de direção perigosa quase impossível de defender. Fiz clipes dos momentos mais significativos e preparei uma apresentação para a audiência preliminar. Uma semana antes da audiência, Declan entrou com um pedido para suprimir os resultados do bafômetro. Seu argumento alegava que o policial não havia seguido o protocolo adequado para administrar o teste. Li o pedido 3 vezes e senti meu estômago cair. Se a evidência do bafômetro fosse descartada, toda a acusação de Dewey poderia desmoronar. Passei aquele fim de semana inteiro no meu apartamento, cercada por manuais de procedimento e documentos de treinamento. Pesquisei cada requisito para a administração de bafômetro em nosso estado. Liguei para o departamento de polícia e solicitei cópias dos registros de calibração e logs de manutenção dos dispositivos. Revisei as certificações de treinamento do policial e encontrei documentação de sua conclusão do curso padronizado de teste de sobriedade em campo apenas 4 meses antes da prisão de Andrew. No domingo à noite, eu tinha uma resposta de 20 páginas para o pedido de Declan com documentação de apoio para cada procedimento que o policial havia seguido. Eu não deixaria um erro técnico comprometer este caso. A audiência sobre o pedido de supressão ocorreu em um tribunal menor que a leitura das acusações. Cheguei cedo e montei meus materiais de apresentação enquanto Dan arrumava seus arquivos na mesa da defesa. O juiz entrou e ambos ficamos de pé até que ele se sentasse. Declan apresentou seu ato primeiro, alegando que o policial falhou em observar pelos 15 minutos exigidos antes de administrar o bafômetro. Ele sugeriu que essa violação de protocolo significava que os resultados não eram confiáveis e deveriam ser excluídos das provas. Quando chegou a minha vez, chamei o policial para depor. Ele testemunhou sobre seus 8 anos de experiência e sua recente certificação de treinamento. Guiei-o por cada passo que ele tomou durante a prisão de Andrew. Ele explicou como observou Andrew desde o momento da abordagem de trânsito até os testes de sobriedade em campo e depois durante o transporte para a delegacia. Ele manteve observação constante por mais de 30 minutos antes de administrar o bafômetro. Declan fez o contra-interrogatório e tentou criar dúvidas sobre os registros de calibração do dispositivo. Eu tinha os logs de manutenção prontos e apresentei documentação provando que o dispositivo havia sido mantido e certificado adequadamente. Apenas 2 semanas antes da prisão de Andrew, os registros mostravam verificações regulares de calibração e todos os resultados dentro das faixas aceitáveis. O juiz revisou os documentos que enviei e perguntou se ele tinha alguma prova de que os procedimentos adequados não foram seguidos. Declan admitiu que não tinha provas diretas, mas manteve que o relatório do policial carecia de detalhes suficientes sobre o período de observação. O juiz negou o pedido de supressão e decidiu que os resultados do bafômetro seriam admissíveis no julgamento. Arrumei meus arquivos e olhei para a galeria onde Richard estava sentado, com o maxilar cerrado. Kendall inclinou-se para sussurrar algo para Thomas, que tirou folga do trabalho para comparecer a essa audiência, assim como fez para a leitura das acusações. Todos os 3 olharam para mim com raiva escrita em seus rostos, enquanto eu passava pela fileira deles em direção à saída. Mantive minha expressão neutra e meus olhos para frente até chegar ao corredor. Eu estava caminhando pela garagem em direção ao meu carro quando ouvi passos atrás de mim. Thomas chamou meu nome e parei, mas não me virei. Ele deu a volta para mim e perguntou se poderíamos conversar. Ele disse que entendia agora que deveria ter me defendido no dia de ação. De graças. Sua voz estava quieta e ele olhava para o chão de concreto em vez de encontrar meus olhos. Eu disse a ele que não tínhamos nada para discutir. Fora do tribunal, já que eu estava processando o caso do irmão dele. Qualquer conversa entre nós poderia ser vista como contato impróprio, e eu não comprometeria minha ética profissional. Ele deu um passo mais perto e disse que só queria 5 minutos para se desculpar. Dei um passo para trás e o lembrei de que ele poderia ser chamado como testemunha. Sobre os padrões de bebida de Andrew, dado que moraram juntos por 2 anos, qualquer contato entre nós poderia ser considerado manipulação de testemunha. A terminologia legal o fez parar de se mover e sua expressão mudou de suplicante para frustrada. Thomas continuou tentando de qualquer maneira, dizendo que sua família estava errada sobre mim e que me ver no tribunal o fez perceber o quão impressionantes minhas conquistas realmente eram. Ele falou sobre o quão profissional eu fui durante as audiências e quão minuciosamente preparei meus argumentos. Ele disse que podia ver agora que eu realmente era tão inteligente quanto meus históricos da faculdade mostravam. Olhei diretamente para ele pela primeira vez desde que ele me alcançou e apontei que foi preciso eu processar o irmão dele por dirigir bêbado antes que ele pudesse respeitar meu diploma de direito. Eu disse a ele que esse fato revelava tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter e os valores de sua família. 6 meses atrás, eu estava sentada à mesa da família dele segurando meus resultados do exame da ordem, enquanto todos riam e sugeriam que eu havia fabricado meus históricos. Agora ele queria se desculpar, porque finalmente viu provas da minha competência em um contexto que não podia descartar. Eu disse que isso não era crescimento ou compreensão, era apenas ele finalmente sendo forçado a reconhecer a realidade. Virei-me e caminhei até meu carro enquanto ele ficava lá me vendo sair. Observei-o ir embora e sentei no meu carro por 20 minutos tentando fazer minhas mãos pararem de tremer. O volante parecia frio sob minhas palmas, e continuei repassando as palavras dele sobre finalmente me respeitar porque me viu no tribunal. Aquilo não era respeito. Era apenas ele sendo forçado a reconhecer a realidade quando não podia mais ignorá-la. Dirigi de volta para o escritório e tentei me concentrar na papelada, mas continuei olhando para a mesma página sem ler nada. Caitlin bateu na parede do meu cubículo por volta
das 3 e perguntou se eu tinha tempo para discutir uma nova atribuição de caso. Ela me levou a uma sala de conferências onde arquivos cobriam toda a mesa e explicou que estava processando um grande caso de fraude envolvendo um consultor financeiro que roubou economias de aposentadoria de clientes idosos e precisava de alguém para ajudar na preparação de testemunhas e estratégia de julgamento. Eu seria a segunda promotora, o que significava que lidaria com algumas testemunhas e argumentos, mas ela lideraria o caso. Eu disse a ela que ficaria honrada em trabalhar com ela e ela sorriu, dizendo que me solicitou especificamente porque minha preparação, no caso de Andrew, impressionou a todos no escritório. Nas 2 semanas seguintes, aprendi mais sobre trabalho de julgamento do que um semestre inteiro de faculdade de direito havia me ensinado. Caitlin me mostrou como organizar evidências para impacto máximo, como preparar testemunhas sem dar as respostas a elas, como antecipar estratégias de defesa e combatê-las antes que se desenvolvessem. Passamos horas revisando documentos financeiros e construindo uma linha do tempo do esquema de fraude. O trabalho consumiu meus dias e empurrou os pensamentos sobre Thomas e sua família para o fundo onde pertenciam. A audiência preliminar para o Dewey de Andrew foi agendada para uma manhã de terça-feira no início da primavera. Passei semanas preparando uma apresentação completa das provas, incluindo as imagens da câmera do painel da viatura, resultados do bafômetro mostrando seu nível de álcool no sangue em 0,19, depoimentos da proprietária do carro danificado e testemunho do policial da prisão. Declan havia arquivado um aviso indicando que planejava argumentar que as provas não sustentavam a acusação de direção perigosa, alegando que a direção errática de Andrew poderia ter sido causada por uma emergência médica em vez de intoxicação. Eu havia preparado respostas para cada argumento possível que ele pudesse fazer. Na noite anterior à audiência, eu estava revisando minhas anotações uma última vez quando Cheryl ligou para me dizer que Rachel havia postado uma foto nas redes sociais. Abri a conta de Rachel e vi toda a família reunida em uma mesa de restaurante com uma legenda sobre apoiar uns aos outros em tempos difíceis. Alguém havia me marcado nos comentários perguntando se eu era a promotora no caso de Andrew. Não respondi, mas Cheryl já havia tirado capturas de tela caso precisássemos argumentar contaminação do júri mais tarde, se o caso fosse a julgamento. Fechei meu laptop e tentei dormir, mas continuei pensando em enfrentá-los todos no tribunal novamente. A audiência preliminar começou às 9. Cheguei cedo e montei minhas exibições enquanto o oficial arrumava o tribunal. Entraram primeiro e sentaram na primeira fila da galeria. Thomas chegou alguns minutos depois e sentou-se ao lado deles. Ele apareceu logo antes de o juiz entrar, carregando o telefone como se fosse tentar gravar novamente até que o oficial a avisou que câmeras não eram permitidas no tribunal. O juiz chamou o caso e levantei-me para apresentar as provas. Conectei meu laptop à tela do tribunal e comecei com as imagens da câmera do painel. O vídeo mostrava o carro de Andrew zigue-zagueando entre as faixas em uma rua movimentada, cruzando a linha central 2 vezes e quase atingindo um pedestre na faixa antes de raspar em um carro estacionado e continuar pela rua. Observei a expressão do juiz ficar cada vez mais séria à medida que a filmagem passava. O quase atropelamento do pedestre foi particularmente ruim. O carro de Andrew chegou a centímetros de atingir uma mulher atravessando legalmente com um sinal de pedestre. Ouvi Kendall engasgar da galeria quando esse momento passou. E pausei o vídeo para deixar a imagem na tela. O juiz inclinou-se para estudar o quadro congelado, mostrando o quão perto Andrew chegou de matar alguém. O policial da prisão assumiu o depoimento em seguida, e eu o guiei por seu testemunho. Ele descreveu responder a um chamado sobre um acidente com fuga e encontrar o carro a 3 quarteirões de distância, parado metade na calçada com o motor ainda ligado. Eu estava debruçado sobre o volante. O policial bateu na janela, e Andrew não respondeu a princípio. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos e desfocados. O policial abriu a porta e imediatamente sentiu o cheiro de álcool. Andrew não conseguia ficar de pé sem apoio, e sua fala estava tão arrastada que o policial não conseguia entender a maior parte do que ele dizia. Quando solicitado a recitar o alfabeto, chegou a letra G antes de parar e olhar fixamente para o policial. O policial notou uma garrafa de vodka aberta no banco do passageiro, com cerca de 1/4 do líquido restante. Andrew recusou-se a dizer quanto tinha bebido ou quando começou a beber. O bafômetro no local mostrou 0,19 e o teste oficial na delegacia, 1 hora depois, ainda mostrava 0,17. Declan fez o contra-interrogatório do policial e tentou sugerir que Andrew poderia estar passando por uma emergência médica que imitava intoxicação. O policial respondeu calmamente que em seus 12 anos de experiência, nunca tinha visto uma emergência médica que viesse com uma garrafa de vodka aberta no banco do passageiro e o forte cheiro de álcool no hálito de alguém. Declan tentou mais algumas perguntas, mas o testemunho do policial foi sólido, e suas respostas não mudaram. O juiz levou cerca de 30 segundos para tomar sua decisão. Ele encontrou causa provável em todas as acusações, incluindo a direção perigosa e a fuga da cena de um acidente. Ele agendou o caso para julgamento em 6 semanas, e marcou uma conferência pré-julgamento para dali a 3 semanas. Arrumei meus arquivos e laptop enquanto o juiz explicava os próximos passos para eu e Declan. Enquanto caminhava em direção à saída do tribunal, passei pela fileira onde Richard estava sentado. Ele estava se inclinando para sussurrar para Declan, e ouvi ele dizer que precisavam de um advogado melhor, alguém com conexões que pudesse fazer isso desaparecer. A resposta de Declan foi quieta, mas clara. Ele disse a Richard que a evidência era o que era, independentemente de quem apresentasse a defesa, e que qualquer advogado competente daria o mesmo conselho que ele estava prestes a dar. Continuei andando e não olhei para trás. 2 dias depois, Declan ligou para o número do meu escritório e perguntou se eu tinha tempo para discutir uma possível negociação de confissão. Ele reconheceu que a evidência era forte, particularmente a filmagem da câmera do painel, mostrando o quase atropelamento. Ele sugeriu que Andrew se declararia culpado das acusações e direção perigosa em troca da retirada da acusação de fuga da cena. Em troca da confissão de culpa, ele queria uma recomendação de tempo mínimo de prisão e serviço comunitário máximo. Eu disse a ele que precisava discutir com meus supervisores e retornaria. Caminhei pelo corredor até o escritório de Caitlin e expliquei a oferta. Ela puxou o registro de Andrew no computador e confirmou que esta seria sua primeira condenação, apesar do Dewey anterior arquivado. Ela sugeriu falarmos com Roy Cameron antes de tomar uma decisão. Encontramos seu escritório revisando arquivos de casos e expusemos a situação. Ele ouviu atentamente e perguntou sobre a força de nossas provas. Descrevi a filmagem da câmera do painel e o testemunho do policial. Roy apontou que levar isso a julgamento seria caro para o condado e o resultado não era garantido. Com um júri, apesar das fortes evidências, uma confissão de culpa com consequências reais serviria adequadamente à justiça e economizaria recursos para casos que realmente precisassem ir a julgamento. Caitlin concordou e
disse que deveríamos aceitar o acordo, mas com termos específicos que garantissem que eu enfrentasse punição significativa. Voltei para meu escritório e redigi um e-mail para Declan, delineando nossa aceitação do acordo com termos específicos. Andrew deve se declarar culpado das acusações de DUI e direção perigosa. Ele serviria 45 dias na prisão do condado sem liberação antecipada. Deve completar 200 horas de serviço comunitário dentro de um ano. Deve comparecer a aconselhamento obrigatório sobre álcool por um ano completo com prova de frequência. Deve pagar todo o dinheiro para consertar o carro danificado, incluindo quaisquer custos que o proprietário teve com o veículo alugado. Ele perderia a carteira de motorista por 18 meses, começando imediatamente. Após recuperar a carteira, deve ter um dispositivo de bloqueio de ignição instalado em qualquer veículo que dirija por 2 anos. Li os termos 3 vezes para ter certeza de que não tinha perdido nada. Então enviei o e-mail para Declan e copiei Caitlin e Roy. Recostei-me na cadeira e senti algo próximo de satisfação. Andrew enfrentaria consequências reais por dirigir bêbado e quase matar alguém. A família dele não podia fazer isso desaparecer com dinheiro ou conexões. A evidência era muito forte e os termos do acordo eram justos, mas firmes. A justiça estava realmente sendo feita, independentemente de com quem. O pai dele jogava golfe ou quanto dinheiro gastavam com advogados. Enviei o e-mail para Declan e passei o resto da tarde trabalhando na preparação de testemunhas para o caso de fraude. Meu telefone tocou por volta das 3h e vi o número de Declan na tela. Atendi e ele foi direto ao ponto, dizendo que a família estava pressionando muito para rejeitar a oferta de acordo e levar o caso a julgamento. Aparentemente disse a ele que nenhum júri no condado condenaria Andrew com base em seu histórico e caráter. Kendall continuava insistindo que a coisa toda foi um erro e que qualquer júri razoável veria que Andrew estava apenas tendo uma noite ruim. Deixei Declan terminar antes de responder que a decisão pertencia ao cliente dele, não aos pais do cliente. Lembrei a ele que a filmagem da câmera do painel mostrava Andrew quase atingindo aquele pedestre, e os resultados do bafômetro eram sólidos. Também mencionei que se Andrew testificasse sobre seu caráter durante o julgamento, a acusação poderia potencialmente trazer à tona o DUI anterior arquivado para contestar esse testemunho. Declan ficou quieto por um momento, e depois disse que conversaria com Andrew sobre as realidades de ir a julgamento versus aceitar o acordo. Ele desligou, e fiquei lá olhando para a tela do meu computador, sabendo que Richard e Kendall, provavelmente, estavam no escritório de Declan agora dizendo a ele como fazer seu trabalho. 3 dias se passaram sem ouvir nada de Declan. Trabalhei em outros casos e tentei não pensar na família de Andrew, sentada ao redor da mesa de jantar traçando estratégias sobre como vencer as acusações. Na quarta-feira à tarde, meu telefone tocou novamente, e Declan soava cansado quando começou a falar. Ele me disse que Andrew queria aceitar o acordo judicial, mas Richard estava ameaçando parar de pagar os honorários legais se Andrew não lutasse contra as acusações no tribunal. Eu podia ouvir a frustração na voz de Declan enquanto ele explicava que seu cliente real queria uma coisa, enquanto a pessoa pagando as contas queria algo completamente diferente. Sugeri que ele tivesse uma conversa franca com Andrew sobre quem estava enfrentando potencial tempo de prisão e quem teria que viver com as consequências de qualquer decisão tomada. Disse a Declan que precisava de uma resposta final até sexta-feira, ou a oferta de acordo expiraria e iríamos a julgamento. Ele me agradeceu pela extensão e disse que deixaria claro para todos os envolvidos que esta era a escolha de Andrew. Depois que desliguei, caminhei até o escritório de Caitlin e contei a ela sobre a situação. Ela balançou a cabeça e disse: "Isso acontece o tempo todo com famílias ricas que pensam que podem controlar tudo, incluindo o sistema de justiça criminal." Sexta-feira de manhã, eu estava revisando arquivos de casos quando meu e-mail apitou com uma notificação do sistema judicial. Declan havia arquivado a papelada, aceitando o acordo judicial às 8h30 da manhã. Abri o documento e vi a assinatura de Andrew na parte inferior, junto com a certificação de Declan de que seu cliente entendia os termos e estava entrando com a confissão voluntariamente. O tribunal agendou a audiência de sentença para 2 semanas depois, em uma tarde de quinta-feira. Imediatamente comecei a trabalhar na minha recomendação de sentença, reunindo todas as provas sobre o comportamento imprudente de Andrew e a completa falta de remorso. Também entrei em contato com a proprietária do carro que Andrew danificou e perguntei se ela estaria disposta a fornecer uma declaração de impacto da vítima na audiência. Ela me ligou de volta em 1 hora e disse que absolutamente queria falar porque ainda se sentia insegura sabendo que alguém tinha dirigido tão bêbado em seu bairro. Na semana seguinte, fiquei até tarde na maioria das noites trabalhando no caso de fraude em que Caitlin me designou como segunda cadeira. Quarta-feira à noite, por volta das 7, eu estava sozinha no escritório revisando registros financeiros, quando o segurança ligou para o meu telefone de mesa. Ele me disse que Thomas estava no saguão pedindo para me ver. Meu estômago caiu. E disse ao guarda para informar a Thomas que eu estava indisponível e que qualquer comunicação deveria ser feita através do advogado de seu irmão. O guarda disse que passaria a mensagem e ouvi ele falando com alguém antes de voltar à linha e confirmar que Thomas estava saindo. Fiquei sentada lá por mais 10 minutos tentando focar nas planilhas à minha frente, mas minhas mãos tremiam demais para digitar corretamente. Arrumei minhas coisas e saí pela entrada dos fundos perto da garagem. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório e abri meu e-mail de trabalho para encontrar uma mensagem de Thomas enviada às 11h30 da noite anterior. O assunto dizia: "Por favor, leia", e quase apaguei sem abrir. Mas algo me fez clicar. O e-mail tinha 3 parágrafos e começava com um pedido de desculpas pelo comportamento de sua família no dia de ação de graças. Ele disse que vinha pensando naquele jantar há meses e percebeu o quão mal todos me trataram. Ele escreveu que me ver no tribunal, processando Andrew, o fez entender o quão realizada eu realmente era e o quão errado ele estava em duvidar das minhas habilidades. O último parágrafo implorava para que eu lhe desse outra chance e dizia que ele havia mudado desde que terminamos. Li 2 vezes e depois encaminhei a coisa toda para Caitlin sem digitar nenhuma resposta. Ela veio ao meu escritório 20 minutos depois segurando uma cópia impressa do e-mail. Ela me disse para documentar qualquer outro contato de Thomas e disse que, se tornasse um padrão, poderíamos precisar resolver isso formalmente através do tribunal ou da ordem dos advogados. A audiência de sentença chegou na quinta-feira à tarde e entrei no tribunal carregando uma pasta com minha recomendação e a declaração de impacto da vítima. Andrew sentou-se na mesa de defesa ao lado de Declan, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Kendall, Thomas e Rachel preencheram a primeira fila da galeria atrás da mesa de defesa. Tomei meu lugar na mesa da acusação e organizei minhas anotações enquanto esperávamos a juíza entrar. O oficial pediu a todos que se levantassem
e a juíza Hunter entrou e sentou-se atrás da bancada. Ela perguntou se ambos os lados estavam prontos para prosseguir, e Declan confirmou o acordo judicial. Levantei-me e apresentei minha recomendação de sentença, observando que Andrew não havia demonstrado nenhum remorso genuíno por colocar os outros em perigo e parecia preocupado, principalmente com como as consequências afetariam sua própria vida. Descrevi a filmagem da câmera do painel, mostrando sua direção imprudente e o quase atropelamento do pedestre. Expliquei que Andrew deixou a cena de um acidente e foi encontrado 3 quarteirões de distância, ainda bêbado demais para recitar o alfabeto. A proprietária do carro danificado levantou-se quando a juíza perguntou se ela queria falar. Ela deu uma breve declaração sobre se sentir insegura em seu próprio bairro após o incidente, sabendo que alguém tinha dirigido de forma tão imprudente a apenas alguns quarteirões de sua casa onde seus filhos brincavam fora. Kendall de repente levantou-se da galeria e começou a falar diretamente com a juíza antes que alguém pudesse detê-la. Ela disse que seu filho era uma boa pessoa que cometeu um erro e não merecia ter sua vida inteira arruinada por algo tão pequeno. A expressão da juíza ficou fria e ela disse firmemente para Kendall se sentar imediatamente. A juíza Hunter explicou em uma voz que ecoou por todo o tribunal que deixar a cena depois de causar um acidente e quase atingir um pedestre enquanto extremamente bêbado representava um sério desrespeito pela segurança pública. Ela disse que isso não foi um erro, mas uma série de más decisões que colocaram pessoas inocentes em risco. Kendall sentou-se, mas pude vê-la enxugando lágrimas do rosto. A juíza Hunter revisou o acordo judicial e disse que estava aceitando na íntegra. Ela disse a Andrew que ele se apresentaria à prisão do condado em uma semana para começar a cumprir seus 45 dias, sem possibilidade de liberação antecipada. Ela passou por cada requisito lentamente, certificando-se de que Andrew entendesse que tinha que completar 200 horas de serviço comunitário dentro de um ano e participar de aconselhamento sobre álcool com prova de frequência. Ela explicou o valor da restituição que ele devia pelo carro danificado e a suspensão da carteira de motorista por 18 meses, começando imediatamente. Ela terminou dizendo que ele precisaria de um dispositivo de bloqueio de ignição por 2 anos após recuperar sua carteira. A juíza perguntou se Andrew entendia todos os termos e ele assentiu e disse, sim, baixinho. Ela disse a ele que esses requisitos eram obrigatórios e que o não cumprimento de qualquer um deles resultaria em penalidades adicionais e possível tempo de prisão. O oficial caminhou até Andrew e começou a explicar os procedimentos para se apresentar à prisão do condado na próxima quinta-feira de manhã. Kendall começou a chorar alto na galeria. Levantou-se, exigindo saber se havia um processo de apelação para uma sentença tão injusta. A juíza Hunter olhou para Richard com uma expressão que poderia congelar água. Ela o informou friamente que seu filho havia se declarado culpado, e a sentença era completamente padrão para essas ofensas. Ela acrescentou que talvez Andrew devesse ter pensado nas consequências, antes de pegar o volante bêbado e quase matar alguém. O rosto de Richard ficou vermelho, mas ele sentou-se de volta sem dizer mais nada. A juíza dispensou a todos e eu reuni meus arquivos, enquanto Declan conversava calmamente com Andrew na mesa de defesa. Saí do tribunal para o corredor e fui em direção ao elevador. Veio correndo atrás de mim com o telefone levantado gravando vídeo. Ela começou a gritar que eu alvejei Andrew por causa do meu rompimento com Thomas e que todos sabiam que eu estava abusando da minha posição como promotora. Continuei andando sem responder ou fazer contato visual com o telefone dela. 2 guardas de segurança do tribunal apareceram do corredor lateral e um deles se interpôs entre Rachel e eu. O outro guarda disse firmemente a Rachel que ela precisava parar de filmar e sair do prédio imediatamente. Ela argumentou que tinha o direito de estar lá, mas os guardas a escoltaram em direção à saída enquanto ela continuava gritando sobre o quão injusto tudo era. Entrei no elevador e apertei o botão para o térreo, finalmente soltando a respiração que estava segurando, desde que Kendall se levantou no tribunal. As portas do elevador se abriram no térreo e caminhei direto para a garagem, entrando no meu carro, antes que qualquer outra pessoa do tribunal pudesse me seguir. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante, mas consegui dirigir de volta para o escritório sem incidentes. Caitlin estava esperando na minha mesa quando cheguei lá, e ela gesticulou em direção à sala de conferências sem dizer nada. Eu a segui para dentro, e ela fechou a porta atrás de nós antes de puxar 2 cadeiras na mesa. Ela sentou-se à minha frente e me disse que eu lidei com tudo exatamente certo do começo ao fim. A preparação do caso foi minuciosa. Minha presença no tribunal permaneceu profissional sob pressão, e nunca deixei a história pessoal comprometer meu julgamento. Mesmo quando Kendall tentou transformar a sentença em um circo, Roy já havia ligado para ela para dizer que estava impressionado com a forma como gerenciei uma situação tão difícil e que havia casos maiores vindo em minha direção porque provei que podia lidar com a pressão. Ela perguntou se eu queria almoçar para descomprimir e assenti porque sentar sozinha na minha mesa parecia impossível naquele momento. Caminhamos 2 quarteirões até um pequeno café que os promotores frequentavam e pedimos sanduíches no balcão. Caitlin falou sobre seus primeiros casos enquanto esperávamos nossa comida, contando-me sobre a vez que teve que processar o pai do namorado do ensino médio por peculato e como era estranho ver alguém do passado sentado na mesa de defesa. Ela disse que a estranheza nunca desaparece completamente, mas você aprende a separar o profissional do pessoal e, eventualmente, o trabalho se torna apenas o trabalho, independentemente de quem esteja envolvido. Nossos sanduíches chegaram e comemos enquanto ela perguntava sobre minhas próximas atribuições e se eu me sentia pronta para assumir casos mais complexos. Eu disse a ela que queria continuar construindo minha experiência em julgamentos, e ela sorriu e disse que essa era exatamente a resposta certa. Naquela noite, Cheryl me encontrou no meu restaurante italiano favorito no centro e sentamos em uma mesa de canto perto da janela. Ela pediu vinho para nós duas antes mesmo que eu pudesse olhar o cardápio e ergueu a taça em um brinde a mim, sobrevivendo ao caso mais estranho da história jurídica. Brindamos e dei um longo gole antes de colocar a taça na mesa e perceber que meus ombros finalmente haviam caído, de onde estavam tensos perto das minhas orelhas o dia todo. O caso havia acabado, e Andrew enfrentou consequências reais por suas ações em vez de ganhar outro passe livre com o dinheiro e as conexões de sua família. Provei a mim mesma que podia lidar com o processo de alguém ligado ao meu passado, sem desmoronar ou comprometer minha ética. Cheryl estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha, dizendo que estava orgulhosa de mim por me afastar de Thomas quando o fiz, porque ficar teria significado
obrigado a aceitar o tratamento deles para sempre. O garçom trouxe nossos pratos de massa e comemos enquanto colocávamos o papo em dia sobre tudo, menos o caso. Ela me contou sobre sua nova posição em uma firma corporativa e como a revisão de contratos era chata em comparação com o drama do tribunal com o qual eu lidava diariamente. Eu ri e disse que ela poderia ter um pouco do meu drama se quisesse. Mas ela balançou a cabeça e disse que preferia que seu estresse viesse de ponto e vírgula faltando, em vez de famílias hostis. Terminamos o jantar e dividimos uma sobremesa enquanto fazíamos planos para uma viagem de fim de semana, em algum lugar em breve, porque eu precisava de uma pausa do distrito legal e de tudo associado à família de Thomas. 2 semanas depois, Roy me chamou em seu escritório e me entregou uma pasta grossa contendo relatórios de uma dúzia de roubos residenciais. Os casos aconteceram todos no mesmo bairro nos últimos 3 meses. E o detetive designado para investigar acreditava que estavam conectados com base nos métodos de entrada e itens roubados. Roy queria que eu coordenasse com a equipe de detetives e analisasse os padrões em todas as cenas de crime para construir um caso forte, assim que identificassem um suspeito. Levei a pasta de volta para minha mesa e espalhei os relatórios, em ordem cronológica, estudando os detalhes de cada invasão. O ladrão sempre entrava pelas janelas ou portas dos fundos durante as tardes de dias úteis, quando a maioria dos moradores estava no trabalho. Ele levava pequenos eletrônicos, joias e dinheiro, enquanto ignorava itens maiores que seriam mais difíceis de carregar. 3 vítimas tinham imagens de câmeras de segurança mostrando um homem de roupas escuras e boné de beisebol, mas as imagens eram muito granuladas para identificar características faciais. Passei a semana seguinte reunindo-me com detetives e visitando as cenas dos crimes para entender o padrão geográfico. Os roubos formavam um aglomerado dentro de um raio de 10 quarteirões e sempre aconteciam às terças ou quintas-feiras entre meio-dia e 4 da tarde. Criei um mapa marcando cada local e notei que progrediam em um padrão espiral movendo-se para fora de um ponto central. O detetive disse que isso sugeria que o suspeito morava ou trabalhava perto do centro da espiral, e concordei que valia a pena focar a vigilância naquela área. Joguei-me na análise de cada detalhe do caso, grata pelo trabalho, que exigia minha atenção total e não deixava espaço para pensar em mais nada. Thomas me enviou mais 3 e-mails nos dias seguintes, antes de eu encaminhá-los ao administrador do escritório e solicitar intervenção formal. O administrador redigiu uma carta em papel timbrado oficial da promotoria, alertando que a comunicação indesejada contínua com uma promotora poderia ser considerada assédio e resultar em uma ordem de restrição. A carta foi enviada por correio registrado, e Thomas parou de me contatar depois que assinou o recebimento. Mencionei isso durante um café no fim de semana, e ela começou a rir tanto que quase cuspiu sua bebida. Ela disse que ameaçar com ação legal era aparentemente minha linguagem de amor agora, e talvez eu devesse colocar isso no meu perfil de namoro se eu tentasse namoro online novamente. Revirei os olhos, mas não pude deixar de sorrir, porque ela não estava totalmente errada sobre o quão confortável me tornei usando mecanismos legais para resolver problemas pessoais. A verdade era que praticar o direito havia mudado a forma como eu abordava conflitos em todas as áreas da minha vida, e eu não me sentia mais impotente quando alguém tentava ultrapassar limites ou ignorar meus limites claramente declarados. 3 meses após a sentença de Andrew, eu estava em um tribunal diferente, me preparando para meu primeiro julgamento solo em um caso de agressão doméstica. O réu supostamente socou a namorada durante uma discussão, e ela chamou a polícia com um olho roxo e lábio cortado. Seu advogado era um homem chamado Harris Webb, que praticava há 20 anos e tinha reputação de táticas agressivas de contra-interrogatório. Passei semanas preparando minhas testemunhas e revisando cada evidência, até conhecer o caso melhor do que meu próprio endereço. O júri foi selecionado e sentado no meio da manhã, e o juiz perguntou se ambos os lados estavam prontos para prosseguir. Levantei-me e disse que estava pronta. E Harris assentiu da mesa de defesa. Minha declaração inicial expôs os fatos de forma clara e simples, explicando como a vítima testemunharia sobre a agressão e como o policial responderia, descreveria seus ferimentos e o comportamento do réu quando chegou ao local. Harris deu sua abertura em seguida e argumentou que a vítima tinha um histórico de mentir e que seus ferimentos poderiam ter vindo de qualquer lugar. A vítima assumiu o depoimento primeiro, e eu a guiei pelos eventos daquela noite passo a passo, fazendo perguntas específicas sobre o que aconteceu antes, durante e depois da agressão. Ela permaneceu calma e consistente, mesmo quando Harris tentou abalá-la. Durante o contra-interrogatório, trazendo à tona problemas de relacionamento passados que nada tinham a ver com o fato de o réu ter batido nela. O policial que atendeu o chamado testemunhou em seguida e descreveu encontrar a vítima, chorando na varanda da frente com ferimentos visíveis enquanto o réu estava sentado dentro da casa recusando-se a sair. Inseri fotos dos ferimentos dela como prova, e o júri as passou enquanto vários membros faziam caretas para as imagens. Harris chamou o réu para testemunhar, e ele alegou que a vítima o havia atacado primeiro, e ele estava apenas se defendendo. Mas sua história contradizia a evidência física e as observações do policial. Meu argumento final focou na credibilidade da vítima e do policial, em comparação com a desculpa conveniente do réu que não aparecia em lugar nenhum em seu depoimento inicial à polícia. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de retornar um veredicto de culpa em todas as acusações. Roy me chamou em seu escritório na manhã seguinte, e sentei-me à sua frente perguntando-me se algo tinha dado errado com o veredicto. Em vez disso, ele sorriu e disse que queria me oferecer uma posição na unidade de crimes graves, lidando com crimes mais sérios como assalto à mão armada, agressão agravada e casos complexos de fraude. Era uma promoção que geralmente levava 3 anos para os promotores alcançarem, mas minhas habilidades de julgamento e ética de trabalho impressionaram a todos no escritório o suficiente para que ele quisesse me mover mais cedo. Senti minha garganta apertar e tive que engolir 2 vezes antes de poder falar para aceitar a posição. Ele me disse que eu começaria a transição para a nova unidade no mês seguinte, e trabalharia com alguns dos promotores mais experientes do escritório, que poderiam me ensinar técnicas avançadas de julgamento. Agradeci e caminhei de volta para minha mesa atordoada, antes de pegar meu telefone para ligar para meus pais. Minha mãe atendeu no segundo toque, e contei a ela sobre a promoção antes mesmo que ela pudesse dizer olá. Ela começou a chorar lágrimas de felicidade, e chamou meu pai para pegar o outro telefone para que ambos pudessem ouvir a notícia. A voz do meu pai veio dizendo que sempre soube que eu seria bem-sucedida e que estava orgulhoso de como trabalhei duro para chegar aqui. O apoio deles parecia quente e sólido, e completamente diferente da maneira como a família de Thomas condicionava sua aprovação
aprovação a eu atender aos seus padrões arbitrários. Fiquei no telefone com eles por 20 minutos enquanto faziam perguntas sobre a nova posição e que tipos de casos eu lidaria. Depois que desligamos, sentei na minha mesa e me permiti sentir genuinamente feliz com minhas conquistas, sem nenhuma voz na minha cabeça, questionando se eu merecia o reconhecimento. Caitlin me mandou uma mensagem naquela noite perguntando se eu queria ir comprar ternos novos, adequados à minha promoção. E eu a encontrei em uma loja de departamentos no centro no sábado seguinte. Ela tirou blazers e calças sociais das araras, enquanto eu experimentava no provador e modelava cada combinação para sua aprovação. Rimos sobre como Kendall insistiu que eu não poderia ter passado realmente no exame da ordem enquanto eu agora estava sendo promovida para processar crimes graves. Caitlin disse que a melhor vingança era viver bem e ter sucesso por mérito próprio. E eu finalmente estava começando a acreditar que isso era verdade, em vez de apenas algo que as pessoas diziam para você se sentir melhor. Comprei 3 ternos novos e 2 pares de sapatos profissionais que me faziam sentir confiante e capaz. Jantamos depois das compras e Caitlin me contou histórias sobre seus primeiros dias em crimes graves, alertando-me sobre quais advogados de defesa jogavam limpo e quais tentavam todos os truques para tirar os promotores do jogo. Ela disse que eu estava pronta para o aumento de responsabilidade e que estava ansiosa para me ver lidar com casos maiores. 4 meses após a sentença de Andrew, parei em uma cafeteria perto do tribunal para pegar um impulso de cafeína à tarde. Eu estava na fila verificando meu telefone quando ouvi alguém dizer meu nome e olhei para cima para ver Thomas a 3 metros de distância com uma mulher que eu não reconheci. Ela era loira e usava roupas caras e parecia desconfortável. No momento em que percebeu quem eu era, Thomas a apresentou como sua namorada Sarah e ela me deu um sorriso tenso que não chegou aos olhos. Eu disse que foi um prazer conhecê-la e voltei-me para o balcão para pedir meu café. Thomas tentou puxar conversa sobre trabalho, mas mantive minhas respostas breves e educadas enquanto o barista fazia minha bebida. Sarah ficou um pouco atrás de Thomas, e notei ela olhando para a saída como se quisesse ir embora. Meu café ficou pronto em minutos, e peguei no balcão e disse adeus antes de sair sem olhar para trás. Não senti nada vendo Thomas e sua nova namorada desaparecerem atrás de mim, exceto um leve alívio por não ser mais a mulher parada ao lado dele. Naquela noite, encontrei Cheryl para nosso jantar semanal, e contei a ela sobre o encontro na cafeteria. Ela apontou que sentir nada era crescimento, que a indiferença era o verdadeiro oposto do amor e que eu claramente havia superado a mágoa que a família dele causou. Percebi que ela estava certa porque ver Thomas não fez meu estômago cair, ou minhas mãos tremerem, ou minha mente girar com is sobre nosso relacionamento. Ele era apenas alguém que eu conhecia, e que fez escolhas ruins sobre quem priorizar. Eu havia construído uma carreira de sucesso e uma vida feliz sem ele, ou a aprovação de sua família. Minha carga de casos em crimes graves aumentava a cada semana. Processei assaltos à mão armada, onde réus assaltavam lojas de conveniência com armas. Lidei com agressões agravadas onde vítimas acabavam em hospitais com ossos quebrados e ferimentos de faca. Trabalhei em esquemas complexos de fraude onde empresários roubavam centenas de milhares de investidores através de empresas falsas e documentos forjados. Cada caso me desafiava de forma diferente. Os casos de roubo exigiam coordenação com detetives da polícia que coletavam evidências das cenas de crime. Os casos de agressão significavam entrevistar vítimas traumatizadas que lutavam para relatar o que aconteceu com elas. Os casos de fraude envolviam estudar registros financeiros até meus olhos embaçarem de planilhas e extratos bancários. Advogados de defesa que inicialmente me descartaram como inexperiente, começaram a me tratar com respeito depois que ganhei vários julgamentos. Juízes me chamavam de bem preparada e minuciosa em minhas apresentações. Outros promotores me pediam conselhos sobre técnicas de exame de testemunhas. A reputação que construí parecia merecida através de noites estudando jurisprudência e fins de semana praticando declarações iniciais no meu apartamento. 6 meses depois que Andrew terminou sua sentença de prisão, parei em uma lanchonete perto do tribunal para almoçar. Eu estava voltando para o meu carro quando avistei alguém de colete laranja recolhendo lixo ao longo do canteiro central da rodovia. Eu estava usando uma daquelas ferramentas de pegar para coletar latas de refrigerante e embalagens de fast food, enquanto carros passavam zunindo. Nossos olhos se encontraram por talvez 2 segundos antes que ele olhasse para o chão e continuasse trabalhando. Continuei caminhando para o meu carro sem perder o passo. Ele enfrentou consequências reais por dirigir bêbado e colocar pessoas em perigo. Talvez ele tenha aprendido algo perdendo sua carteira e passando fins de semana limpando rodovias. Talvez não. De qualquer forma, fiz meu trabalho e passei para o próximo caso. 3 semanas depois, minha faculdade de Direito ligou perguntando se eu falaria para alunos atuais sobre carreiras na promotoria. Estar no mesmo auditório onde assisti aulas de processo penal há 3 anos parecia estranho. Os alunos pareciam tão jovens e nervosos, tomando notas sobre tudo o que eu dizia sobre preparação de julgamento e entrevistas com testemunhas. Falei sobre encontrar um trabalho que correspondesse aos seus valores, em vez de apenas perseguir salários de grandes escritórios. Mencionei não deixar ninguém fazer você duvidar de suas conquistas ou questionar se você merecia seu sucesso. Vários alunos me abordaram depois querendo conselhos de mentoria. Uma mulher disse que estava preocupada em ser levada a sério como promotora, porque foi para uma faculdade estadual em vez de uma universidade. Eu disse a ela que fui para a faculdade estadual também, e me formei em terceiro na minha turma, e que a competência no tribunal importava mais do que onde você obteve seu diploma. Ela pareceu aliviada e pediu meu endereço de e-mail. Roy passou pelo meu escritório na segunda-feira seguinte com uma pasta grossa e jogou na minha mesa e disse que eu fui designada como segunda cadeira em um caso de corrupção envolvendo um membro do conselho da cidade acusado de aceitar suborno. A promotora principal era alguém chamada Jennifer, que estava no escritório há 15 anos e ganhou alguns dos maiores casos da história do condado. Trabalhar de perto com ela em um caso tão importante parecia uma validação de que eu realmente havia chegado como advogada. O caso envolvia um membro do conselho que votou para aprovar contratos de construção em troca de pagamentos em dinheiro e presentes caros. Tínhamos registros bancários mostrando depósitos que correspondiam às datas de votos importantes. Tínhamos ligações telefônicas gravadas, onde o membro do conselho discutia valores de pagamento. Tínhamos depoimento do dono da empresa de construção que concordou em cooperar em troca de acusações reduzidas. Jennifer me designou para lidar com várias testemunhas e ajudar a preparar exposições. Passei dias organizando centenas de páginas de documentos financeiros em fichários com abas codificadas por cores. Pratiquei meus exames de testemunhas até poder antecipar cada possível objeção da defesa. Jennifer revisou meu trabalho e fez sugestões sobre ritmo e ensinando-me técnicas que ela desenvolveu ao longo de anos de julgamentos. 8 meses depois que eu completou sua sentença,
confiança, Cheryl me arrastou para um evento de networking jurídico em um hotel no centro. Promotores de condados vizinhos se reuniram em uma sala de conferências, bebendo vinho e reclamando de juízes difíceis. Conheci outros jovens advogados que entendiam a pressão de cargas pesadas de casos e orçamentos apertados. Trocamos histórias sobre advogados de defesa que tentavam truques sujos e testemunhas que mudavam seu depoimento no stand. Uma promotora do condado vizinho me contou sobre um caso em que a mãe do réu tentou suborná-la no banheiro do tribunal. Outro descreveu um julgamento onde o advogado de defesa acidentalmente admitiu a culpa de seu cliente durante as declarações iniciais. As conversas eram energizantes de uma maneira que jantares com não advogados nunca eram. Essas pessoas entendiam o trabalho e o estresse e a estranha satisfação de ganhar um veredicto de culpa. Troquei números de telefone com vários advogados que se tornaram amigos genuínos nos meses seguintes. Enquanto eu preparava exposições para o julgamento de corrupção, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha colega de quarto da faculdade de Direito. Ela participou de um evento de caridade onde Kendall estava reclamando alto sobre a promotora que alvejou seu filho. Minha colega de quarto aparentemente informou a Kendall que eu me formei em terceiro na nossa turma e sugeriu que talvez o filho dela não devesse ter dirigido bêbado e colocado pessoas inocentes em perigo. Aparentemente ficou quieta e foi embora sem responder. Sorri para o meu telefone e voltei a organizar registros financeiros. O julgamento de corrupção começou em uma manhã de segunda-feira com a seleção do júri. Jennifer e eu passamos 2 dias questionando potenciais jurados sobre suas opiniões sobre o governo e sua capacidade de seguir evidências financeiras complexas. O julgamento em si durou 3 semanas com dezenas de testemunhas e centenas de exposições. Lidei com várias testemunhas-chave, incluindo um contador forense que rastreou o dinheiro do suborno através de múltiplas contas bancárias. Meu exame foi claro e focado, guiando o júri através de cada transação com gráficos e linhas do tempo. O advogado de defesa tentou confundir o contador com perguntas complicadas sobre padrões contábeis, mas minha preparação se manteve e o depoimento permaneceu sólido. Também examinei o dono da empresa de construção que descreveu entregar dinheiro ao membro do conselho em garagens de estacionamento e banheiros de restaurantes. A equipe jurídica do réu não conseguiu abalar seu depoimento porque corroboramos cada encontro com registros telefônicos e filmagens de vigilância. Jennifer me disse durante um intervalo para o almoço que minha preparação de testemunhas foi excepcional. O júri deliberou por 2 dias antes de retornar veredictos de culpa em todas as acusações. A promotora principal creditou minha preparação de testemunhas como um fator importante na vitória quando falou com repórteres fora do tribunal. Roy me chamou em seu escritório na manhã seguinte e disse que eu estava pronta para começar a lidar com casos importantes como promotora principal. O reconhecimento profissional parecia tudo o que eu trabalhara desde que passei no exame da ordem. 9 meses depois que Andrew terminou sua sentença, levantei-me para dar minha declaração inicial em um caso de agressão agravada como promotora principal. O réu havia espancado sua namorada, o suficiente para quebrar a mandíbula e 3 costelas dela. Senti-me completamente confortável e confiante explicando as evidências ao júri. Nenhum traço da dúvida que a família de Thomas tentou plantar em minha mente permaneceu. O julgamento durou 4 dias e o júri condenou em todas as acusações. Naquela noite me presenteei com um jantar em um restaurante sofisticado no centro. Sentei-me sozinha em uma mesa revisando minhas anotações do caso e planejando meu próximo julgamento. A carreira que construí era exatamente o que eu queria quando decidi ir para a faculdade de Direito. Provei que cada um dos comentários desdenhosos de Kendall estava errado sem nunca falar com ela novamente. Minhas conquistas falavam mais alto do que a zombaria dela jamais poderia. 10 meses se passaram desde que saí da casa de Thomas, e Roy me chamou em seu escritório em uma manhã de terça-feira para me designar o maior caso da minha carreira, uma grande operação de venda. De entorpecentes vinha operando através do porto há 2 anos, e agentes federais finalmente reuniram evidências suficientes para apresentar acusações contra 15 réus. Roy sentou-se atrás de sua mesa, olhando para mim seriamente, e disse que me queria como promotora principal, porque eu havia me provado capaz de lidar com casos complexos com múltiplas partes móveis. Passei as 3 semanas seguintes, trabalhando 16 horas por dia com uma equipe de agentes e contadores forenses que me guiaram através de manifestos de envio e transferências eletrônicas e fotos de vigilância tiradas de vans desmarcadas. A evidência preencheu 12 caixas de arquivo, e organizei tudo em uma linha do tempo que mostrava como a operação movia o produto de navios de carga para pontos de distribuição em 3 estados. 2 investigadores chamados Harris e Jennifer me ajudaram a preparar entrevistas com testemunhas, e ensaiamos o depoimento até que eu pudesse antecipar cada pergunta que a defesa pudesse fazer. O caso provavelmente faria manchetes quando fosse a julgamento, e senti o peso dessa responsabilidade toda vez que revisava outra pilha de documentos, provando quanta cocaína havia passado por nossa cidade. Cheryl me encontrou para jantar na sexta-feira à noite para comemorar meu aniversário de 1 ano no escritório da promotoria, e sentamos em nosso restaurante italiano favorito bebendo vinho, enquanto ela olhava para mim com aquela expressão orgulhosa. Ela apontou como eu parecia diferente da mulher que se sentou naquela mesa de ação de graças, segurando seus resultados do exame da ordem, enquanto todos riam. Eu estava mais confiante agora, mais certa de minhas habilidades, completamente confortável com minha identidade profissional, independentemente do que alguém pensasse. A dúvida que a família de Thomas tentou plantar em minha mente desapareceu em algum lugar entre minha primeira vitória no julgamento e meu 50º arquivo de caso. Cheryl ergueu sua taça e disse que eu me tornei exatamente a advogada que deveria ser, e eu acreditei nela porque as evidências apoiavam isso. Encontrei Declan no tribunal na semana seguinte, e ele me parou no corredor para mencionar que Andrew havia completado todos os seus requisitos judiciais e parecia genuinamente mudado pela experiência. Andrew estava frequentando reuniões de AA 3 vezes por semana, embora sua sentença exigisse apenas uma, e Declan disse que nunca tinha visto alguém levar sua recuperação tão a sério após uma primeira ofensa. Então Declan casualmente mencionou que Thomas e sua nova namorada haviam terminado porque a família dele a tratava da mesma maneira que me tratava, fazendo-a se sentir pequena e estúpida em cada reunião de família até que ela não aguentou mais. Senti um momento de simpatia por ela antes de seguir com meu dia, porque esse não era mais meu problema para resolver. Sentei na minha mesa naquela noite me preparando para o julgamento de venda de entorpecentes e pensei em quão longe eu tinha chegado daquela mulher no jantar de ação de graças. Construí uma carreira de sucesso através de trabalho duro e competência real. Provei meu valor em tribunal após tribunal, e aprendi que a única validação de que eu precisava era meu próprio conhecimento de que ganhei tudo o que conquistei. A opinião da família de Thomas nunca importou, e me afastar de pessoas que não conseguiam reconhecer meu valor foi a melhor decisão que já tomei.